Fala galera, tudo bem? E aí, pessoal? Estamos começando mais um querido e amado Podcreto. Eu que vos falo, Juan de la Rua. Ao meu lado, meu irmão, parceiro, Beleza? Diego de la Rua. Com a gente, Marcelo Terra, lá das terras canadenses. Marcelo. Terras frias, né? Direto Terras do, frias, Gelado. direto do das freezer. montanhas. E hoje recebendo um convidado super especial, nosso amigo Victor. Bem-vindo, Vitor. Bem-vindo, Beleza? Victor. Cara, Satisfação enorme aí. bom Muito ter- obrigado pelo convite aí, irmãos de la Rua. Valeu, Eu velho. sou um assistidor nato aí do Podcreto e agora participando aí. Satisfação. Show de bola. bom, o Victor, que é CEO da empresa Cartrack, né? Ele vai contar aqui um pouco para vocês. A gente vai falar hoje sobre tecnologia industrial dentro do concreto. Então, hoje a gente fala muito de indústria 4.0. Então, esse vai ser o tema de hoje. Então, Victor, fica à vontade aí para se apresentar para o pessoal, falar aí sobre a sua trajetória, como que você conheceu o mundo do concreto, né? E qual que é esse trabalho da Cartrack e como que você está impactando aí de uma maneira muito significativa a indústria do concreto. Legal, Juan. Cara, comecei no concreto quando eu nasci, né? Porque filho de concreteiro, né? Meu pai já esteve aqui apresentando também o Portal do Concreto. Sim, filho do Júlio. Júlio, Júlio Lopes, Julião. Abraço pro Então, Júlio. né, veio do berço já, as primeiras memórias de criança já era em cima de balança lá, apertando o botão, esse aqui liga a esteira, esse aqui e tal, né? E depois eu fui para a área de automação, né? Fiz engenharia de automação, cursei engenharia de automação. E depois disso, a gente, dentro da faculdade, já nos primeiros semestres, meu pai era consultor na Rental Mix, o pessoal lá tinha uma necessidade de transformação digital e tudo mais, e eu já tinha contatos dentro da faculdade, eu estava na segunda fase, eu não sabia, né, M nenhuma ainda, mas eu tinha bastante contato já, e nisso a gente, né, foi associando o contato daqui com o contato dali, a gente saiu com uma primeira solução nossa, que era de rastreamento de frota e ERP para bombas de concreto, né, para alocação de bombas e tudo mais. A gente fez a transformação digital lá da Rental Mix na ocasião. Inclusive o Gabriel vai participar aí do Podcreto também, pode confirmar sobre isso. E nessa transformação digital, né, a gente foi criando cada vez mais contatos, o pessoal gostou da nossa tecnologia, e aí a gente começou a ter outras vindas de gente chamando para criar coisas novas e tudo mais, né? Quando o pessoal vê que você desenvolve um aplicativo legal, começa a chover gente em cima. E aí nisso a gente teve um convite lá da CIT, da RCO, para desenvolver a primeira automação, inclusive dentro da planta deles, né? Foi um convite super especial. Partindo de dentro da universidade, eu tinha que desenvolver um projeto lá dentro, né? A gente tinha o contato da CIT, e lá dentro eu conversei lá com os donos, falei, cara, eu queria R$5.000, na época eu pedi R$5.000 para desenvolver um sistema de automação. Porra, R$5.000 hoje você não compra nenhum controlador. Na época eu também não comprava já, né? Mas eu queria, no mínimo, comprar o controlador e daí todo o trabalho em cima ia ser meio que por dentro da faculdade, né? Não tinha especialização em nada disso. E começamos Ô, o Victor, desenvolvimento. só Manda ver. cortando um pouquinho, dá uma explicada. O que é o controlador aí pro pessoal entender aí? Ah, legal. Cara, o controlador de processo, ele é um hardware, né? Ou seja, um dispositivo físico que recebe sinais. Esses sinais hoje são as balanças da planta de concreto, né? Então, você tem lá a balança de cimento, a balança de agregado, a balança de aditivo. Então, o controlador recebe essas informações das balanças, bem como das comportas, de acionamentos e tudo mais, e ele realiza as operações, né? Então, uma regra muito simples que existe na automação quero carregar 2.000 quilos de cimento. Vou abrir a comporta do silo, esperar até dar 2.000 e fechar a comporta do silo. Quem faz essa regra lógica, quem tem essa regra lógica é o controlador de processo, né? É o CLP? CLP, perfeito. É o CLP. CLP é legal, controlador lógico de processo, né? Em Tá. inglês, PLC, né? Também. Programmable Logic É o Controller. cérebro da automação. O cérebro, né? o Que- computador, Beleza. né? O que pensa lá. Legal. Show. Então, partindo ali da City, eu pedi os R$5.000. Bem no final, eu não precisei dos R$5.000 porque eu consegui um Siemens emprestado lá e falei, vou trabalhar em cima desse Siemens. 2 dias eu trabalhei em cima do Siemens e falei, cara, não tem como eu chegar em indústria 4.0 com esse cara. É impossível eu desenvolver a indústria 4.0 em cima de um negócio que é antigo, sabe? A gente está falando de processos muito mais novos, de linguagens muito mais novas. Não dá para usar isso aqui. Devolvi o controlador emprestado. Falei, cara, não preciso dos R$5.000. Eu vou fazer esse negócio aqui do meu bolso com tecnologias disruptivas, mais modernas e tudo mais. Né?
Então, a primeira coisa que eu peguei foi um computador de placa lógica simples, né? Placa única. É um computador também de cartão de crédito, basicamente. E falei, vou desenvolver o negócio inteiro em cima disso aqui. E a gente desenvolveu, né? Um computadorzinho, um microcomputador. E foi saindo a primeira versão de automação, saiu a primeira. Eu fiz uma maquete. Cheguei lá, coloquei a maquete em cima da mesa lá da City e falei, ó, cara, a maquete funciona, vocês querem testar? Eles falaram, queremos. Coloca na nossa planta lá, né, que é a Fit Concreto. Beleza, então vamos nessa. Quando eles falaram, coloca na nossa planta, eu falei, cara, o bagulho ficou sério, né? Não dá mais pra eu chegar com minha plaquinha da maquete aqui e colocar numa planta. Pô, é concreto, né? É um negócio super delicado, qualquer erro de dosagem é super perigoso. Não dá pra chegar tão tranquilinho nesse mercado. Aí foi nisso que entrou o nosso sócio, né? O Rafael Jung, um cara que hoje ele tem uma software house na Alemanha hoje. Ele aportou uma parte da Cartrack para desenvolver a primeira versão desse software e desse hardware, né? Hoje ele continua sendo nosso sócio também. E foi dali que a gente começou a deixar um negócio sério mesmo, profissional, assim. Já colocamos daí 20 desenvolvedores em cima, um negócio já, né, robusto assim mesmo. E aí implantamos na Fit e em mais uma usina em Jundiaí. Deixamos por um ano trabalhando as duas, bem assim, cara, ajustando tudo, sabe? Trabalhando em cima mesmo. Nessa época, a minha assiduidade lá na faculdade foi uns 30%, porque eu tava o tempo inteiro aqui em São Paulo e Tambaú, interior de São Paulo, viajando. Cara, não dava para ficar em muita aula, né? Mas a gente conseguiu desenvolver esse projeto, ficou bem interessante. E continuamos melhorando ele. Depois de um ano, a gente começou a comercializar de fato a automação. E hoje a gente está crescendo aí 300% ao ano praticamente. Então já tem um número bem maior de clientes, né? Não, sensacional, cara. Eu acho assim. Desculpa, pergunta, quantos anos você tem? Eu tenho 28. Eu comecei a trabalhar com 14 no Portal do Concreto. Sim. Cara, explica pra galera aí, essa indústria 4.0 que é esse termo. O que quer dizer o termo indústria 4.0? Dá uma explanada. Beleza. Cara, a indústria 4.0 envolve vários outros termos, outras tecnologias que não estavam tão acessíveis quando você trabalhava com CLPs antigos, né? Então, começando pela parte de cloud computing, né? Jogar tudo na nuvem, basicamente. O que isso te dá de ganhos, né? Bom, vocês têm a empresa há bastante tempo, então vocês já lidaram com servidores locais. Sim. Então, se vocês têm servidores locais, vocês sabem que isso é uma fonte de problema enorme, né? Então, pô, queima, dá raio, perde a memória. Já era. Parou, já era. Perdeu a memória, você perdeu o registro da sua empresa de vários anos, cara. Sim. É complicado. Na nuvem não, né? Você tem um servidor que você tá pagando para alguém manter um computador rodando lá, né? E, pô, esse alguém é a Amazon, sabe? Ele não vai deixar seu servidor cair um raio lá e apagar tudo. Então, já é um negócio muito mais seguro e com acesso remoto. Então, vocês conseguem ter acesso remoto de toda a operação e tudo mais. Esse é um dos conceitos da indústria 4.0, né? Outros conceitos, detecção de falhas mecânicas, né? Hoje, claro que no concreto a gente está engatinhando nisso ainda, mas em indústrias mais críticas, a gente já tem sensores que ficam ligados nos motores. Então, ele detecta quando aquele motor está meio que saindo de eixo, saindo de... Começando a... já faz a preventiva, faz uma, e evita... Preditiva. Esse é outro conceito preditiva. Outro conceito da indústria 4.0, né? Pô, a preventiva, claro, você vai engraxar um rolete, você vai, né, cuidar ali, checklist, ver onde que pode ter uma falha e substituir. A preditiva não, né? Você não vai desenrolar um motor lá para ver se ele se ele vai quebrar ou não. Não, ele tem que prever que daqui um tempo ele pode ficar danificado. Então, a manutenção preditiva é outro ponto importante da indústria 4.0, né? Junto com isso, hoje, né, a palavra mais falada do mundo é a inteligência artificial, né? O termo mais citado de todos. Então, isso aí entra junto, né, na indústria 4.0, ao ponto que, gerando séries de dados, né, séries lógicas de dados, só para vocês terem uma ideia, hoje, por exemplo, inclusive nas automações que trabalham para vocês lá na Superbase, a gente coleta informação de todos os atuadores e de todas as balanças, de todos os sensores a cada 0,2 segundo e salva isso na nuvem, né? Então, com essa base de dados lógicos, a gente consegue detalhar qual é uma operação normal de uma usina de concreto e operações que podem te gerar problemas, né? E aí a gente chama de machine learning, né? Que é uma das vertentes da inteligência artificial. Então, a máquina está aprendendo como ela deve se comportar e, no caso de uma falha mecânica, a gente consegue predizer que alguma coisa vai dar ruim daqui a
daqui a um tempo, né? É. Compressor é um caso clássico, Sim. né? O professor é o Highlander das quem- usinas de concreto, cara. Quem Parece tem um usina de tatu, con- coitado. Pois é, cara. É um bichinho que trabalha suado lá, Nossa. ele cuida da sua usina, cara. É. Se você tiver um problema com o compressor, esquece A o concreto, gente cara. briga demais lá com o pessoal, né, quanto ao cuidado do compressor, porque é uma coisa que, cara, é tão importante e, infelizmente, o pessoal não dá muita importância, né, É. cara? Não dá a importância que deveria dar pro coitado, né? Cara, exatamente, cara. Ô, Vitor, quer dizer então que no compressor também vai ter algum tipo de sensor que vai dizer pra gente se tá na hora de fazer a manutenção nele também? Uhum. No compressor, como falei, é possível a gente colocar um detector de quando ele tá meio descompassado, né? Como o motor dele tá com problema, então predizer esse problema. Uhum. Mas com a coleta de séries de dados e machine learning, a gente consegue predizer que ele vai ter um problema também, né? Que ele começou a... Um caso clássico, né? Você manda abrir uma comporta de cimento e fechar. Esse é o que uma usina faz. Uhum. Só que tem o tal do peso de voo, né? Vocês devem estar familiarizados com esse termo. Para quem não tá, é assim, você mandou fechar a comporta. Ela tem um delay para fechar, ela não vai fechar imediatamente, vai demorar ali 0,2, 0,3 segundos para ela fechar, num comportamento legal. Num comportamento com compressor ruim, ela vai demorar 1 segundo para fechar. Ah. Então, só estudando quanto cimento cai depois que você mandou fechar a comporta, você consegue já ter uma noção preditiva de problemas De no manutenção, compressor, né? De é. manutenção. O- E outra questão é o sensoriamento em pontos da sua rede pneumática, né? Então, perto do compressor, às vezes a pressão tá legal, mas 100 metros para frente ali na pressão, o tubo não chega ar lá o suficiente. Então, colocar sensor nas duas pontas é uma outra maneira, né? Ô, O que a Vitor, gente- só... Não, É- Marcelo, eu tô falando que o que tira é mais sobre estudos mesmo, né? Quanto que, a partir do estudo você consegue saber quanto tempo vai dar problema o rolete, quanto tempo vai dar problema o Uhum. compressor, né? Você vai criando uma base de dados de manutenções, né? Mas com Das o machine peças, né? learning, isso não acelera mais. não é só a sua base de dados e também não é só uma regra lógica simples assim, né? Se demorou mais do que 0,8 segundo, o compressor tá ruim. Uhum. E, cara, isso ia dar um monte de acionamento indevido, assim, você ia lá ver o compressor, mas, pô, tá tudo Aham. normal aqui, sabe? Porque Ô, tem Vitor, N casos. hoje eu vejo, por exemplo, o grande problema de ar comprimido que aciona todos os componentes, né, os cilindros, é o problema da exaustão da água, né? O pessoal deixa sem exaurir a água do compressor e isso detona as vedações dos cilindros, as hastes, a camisa do cilindro e a durabilidade é bem pouco e até mesmo deixa de atuar, né? Muitas vezes a tubulação está cheia de água. Tem alguma automação para deixar isso automático, para não depender da pessoa ir lá ficar drenando o compressor ou drenando a rede? Porque a drenagem é diária, né? Cara, tem um pessoal que implementa os temporizadores, né? Então ele fica ali com o temporizador, a cada meia hora ele dispara ali a chavinha e esvazia o ar, né? Então existem jeitos de resolver Isso daí ia isso. ser Né? muito bom, Marcelo. Bom ponto que você colocou, porque é uma coisa que a gente briga, porque a galera não drena. Não drena. Se você não Não ficar drena. não drena. E a drenagem tem que ser diária do compressor, exatamente por causa desse problema. Isso aí. Victor, acho que dá pra você começo. explicar pra galera, assim, de uma maneira bem simplificada, qual que é a grande vantagem de você ter uma central de concreto automatizada contra uma central de concreto sem automação. Ou seja, uma central de concreto que utiliza dessas tecnologias, né, da indústria 4.0 que hoje tem disponível, contra uma central de concreto 100% manual, que é a base do botão ali. Então o cara aperta o botão para começar o carregamento do caminhão com o togô, depois aperta o botão para pesar o cimento, aperta o botão para parar de pesar, aperta o botão para jogar água, né, para mandar o aditivo. 100% manual, como era antigamente todas as centrais, né, Victor? E fala também para a galera já sobre essa novidade que tem dentro do seu sistema, que é o sistema Top Go, Stop. né? Então, e o que isso traz de vantagem em relação a uma central Togô, o quanto você potencializa isso. Show de bola. Deixa eu só Cara, complementar, vai Vitor. lá, Aí você embala e explica tudo. já vou ter que falar uns 40 minutos. Porque quando a aí, gente pode ficar à vontade. a gente fala de automação, a gente acha que só dá fazendo uma P4, né? E dá para fazer na Togol, né? Pelo que a gente vê, dá para fazer. E seria interessante você explicar para o pessoal a diferença entre fazer uma automação de uma Togol e uma P4, por exemplo, tá? Então complementa aí com isso.
Legal. Cara, então, começando do princípio ali, né? O engenheiro calculou lá o traço de concreto e você tem que fazer esse traço sair no caminhão, né? Só que seu engenheiro fez ali dentro de uma betoneira, deve ter feito meio metro cúbico no máximo, né? Às vezes menos que isso. E ele foi lá e passou um papelzinho lá para o seu operador apertar o botão, olhando num negócio e colocar no caminhão. Olha quantos elos você pode ter falha nesse ciclo, né? Seu engenheiro foi lá e formulou o traço. Na hora que ele vai trocar esse traço e jogar no computador, já pode ter uma falha. A hora que o seu operador foi lá e leu a quantidade de cada material, é outro ponto que pode ter falha. A hora que ele foi colocar o material nas balanças e depois no caminhão, ele fez isso visualmente apertando botões. Outro ponto que pode ter falha. Depois que ele fez tudo isso, ele mandou o caminhão para a rua sem nenhum relatório, sem saber exatamente o que foi. Né? Então, olha quantos pontos você pode ter problema só entre o seu engenheiro calcular um traço e ele sair do jeito que o seu engenheiro calculou dentro do caminhão. Né? A automação, primordialmente, corrige esse problema. Né? O seu engenheiro vai colocar o traço já direto dentro de um sistema. Esse sistema está integrado com a automação, seja ele qual for. E a automação já vai receber os quantitativos certos e fazer as dosagens de forma automática. Isso significa, seu operador não vai apertar botão, né? Ele vai receber lá, seu engenheiro determinou 2.000 kg de cimento, a automação vai carregar e descarregar 2.000 kg de cimento, né? Então, essa é a parte mais simples, assim, mais óbvia, vamos dizer, da automação. E aí a gente tem as outras coisas que vão entrando junto com isso, né? Relatório de carga. Então, saiu lá no final, você está garantindo para o seu cliente que o concreto que chegou lá para ele é o que o engenheiro calculou. Não tem nenhum desvio ali no meio, ele pode ficar tranquilo, né, cuca fresca com relação a isso. Né, concreteira, você pode ter problema na sua matéria-prima, você pode ter problema no seu cimento, por exemplo. Às vezes a areia não veio do jeito que ela vinha no mês passado, seu cimento não veio do jeito que ele vinha no ano passado. Isso vocês devem enfrentar a gente sabe bem. todo dia. E aí o concreto, você tem que ter uma árvore de falhas, né? Então, pô, o concreto não ficou legal lá no final. Vamos voltando, né? A carga saiu legal, foi feita via automação. O engenheiro calculou o traço certo, né? Então você vai reduzindo pontos de fragilidades em ter um concreto perfeito. A água e o aditivo também, quando é processo manual. São os mais críticos. Né? São os mais críticos disparado, cara. Acaba com isso. 100 quilos a mais de água, você aguou uma carga, né? 100 quilos a menos, não vai chegar no slump. Aditivo, cara, você colocar 2 quilos a mais, esquece, concreto, bicho, não vai secar nunca, né? Ô Vitor, a questão da umidade, a maioria, você tem que entrar com os dados manual da umidade, ou hoje já tem sensores, a maioria das automações, que ele vai lendo automaticamente a umidade do material? Cara, aqui no Brasil a questão de leitura da umidade é automática, ela existe, mas ela é um pouco caro, né? E por conta disso o Brasil não é tão adepto a utilizar, né? A leitura de umidade é mais em P4 e P5, né? Que tem, né? Porque são caixas separadas, né? Isso, exatamente. Nas Togos é praticamente impossível, assim, com as tecnologias que a gente tem hoje de fazer essas medições, né? Então, hoje tem algumas empresas que usam na P4 e na P5. Essas que utilizam a gente já tem integração com a automação. Então, caiu areia lá, ela já detecta, manda para a automação e corrige a próxima carga, né? Nas Togos é meio inviável, porque você tem brita caindo junto com a areia, então você não sabe se você vai corrigir aquela areia ou a outra areia, né? Geralmente tem duas areias ali. Então é um pouco complicado nas Togos, né? E voltando para as Togos, respondendo a outra pergunta ali do Marcelo, né? P4, né? Para quem não está familiarizado, você tem um silo com cada material, uma caixa com brita, uma caixa com areia, outra areia e tal. E a automação se limita a abrir as comportas e fechar, colocando a quantidade determinada de cada material dentro da balança, né? Na Togo você pesa tudo na mesma caixa. E aí, como a gente fez para solucionar esse problema, né? Isso era uma das dores do mercado lá atrás, quando a gente foi desenvolver a primeira automação. O pessoal falava que queimava muito aquele display lá de fora. Falava, cara, dá um raio aqui, queima esse negócio, custa 10 mil conto pra trocar, né? E às vezes o sinal fica ruim, às vezes o cara não consegue passar pro próximo material. Se ele passa um pouquinho, tem que ir lá tirar com a concha, e o cara não faz isso, né? Então, como é que a gente resolve esse problema? A gente criou um aplicativo, né, de tablet, fornece junto o tablet, a antena, o suporte e tudo mais, e o operador faz o carregamento através do tablet. O que acontecia antes, né? Preciso carregar 2.500 kg de brita. O cara foi lá e carregou 2.700.
A automação antiga ali não deixava passar para o próximo material, né? Porque passou e tal, tudo mais. No nosso caso, ele vai dar um aviso, o operador vai ficar ciente, o balanceiro vai ter que ir lá confirmar que aceita aquele desvio e vai seguir para a próxima operação. É muito mais uma relação de honestidade, né? Você não precisa que o operador faça tudo certo, mas você precisa que ele seja honesto com você. Porque às vezes ele foi lá e conseguiu enganar a automação, né? Aí ele enganou a automação, o seu relatório de carga saiu errado, você nunca mais vai ter rastreabilidade do que ele fez, né? Porque não tinha relatório de nada disso. Do nosso jeito, não. Ele tá com um tablet, mesmo que ele passar um pouquinho, beleza, fica registrado. Se você tiver um problema tecnológico lá no final, cara, pode ser porque passou 500 quilos aqui. Pelo menos você tem rastreabilidade do processo. E o TopGo, né? Aproveitando todo o gancho aí da Togo. Na Togo, para quem não sabe, você empilha todos os materiais, né? Coloca a brita, depois coloca as areias e tudo mais e coloca lá 20 toneladas de material um em cima do outro. O processo normal, né? Entrega um papelzinho lá pro operador da máquina. Então, até 1.500 quilos você vai colocar de brita, até 3.000 você vai colocar de brita 1, até 6.000 vai de areia e até 8.000 da outra areia. Sim. Primeira coisa de problema disso você está colocando o erro de um pro próximo, né? Então, se você passou 500 na brita, você vai acabar colocando 500 a menos de areia, né? E aí a carga ficou britada lá. O bombista, essa carga ficou britada aqui. Pedrenta. Tá entupindo a bomba. Pedrenta. Aí ligam pra mim, né? Aí ligam pra mim, ô Marcelo, o concreto tá entupindo. Ô Marcelo, tá A pedrento, bomba. Marcelo. Então, aí com o tablet a gente tirou esse acúmulo de erro, né? Então, pô, errou na brita, pelo menos coloque a areia certo agora, né? Não vai passar o erro de um pro outro. E o TopGo, que foi uma ideia aí, né? Uma inspiração, não sei de onde que veio, mas foi um negócio que é revolucionário, né? Porque em vez de você precisar empilhar todos os materiais, que geralmente era um processo que você levava ali 12 minutos para fazer, com o TopGo, a transferência de materiais inicia imediatamente. Então, jogou a primeira concha, já vai jogando pro caminhão. Né? O operador não precisa mais ficar olhando lá no letreiro, lá, 6.500 quilos, né? Ele digital, olhando acaba no tablet. tudo isso, né? Você estava falando, acaba os repetidores digitais, aqueles painéisões também que os caras têm que ver, né? É caro, tudo no né? tablet, caríssimo. E dá um raio, cara. A maioria, eu te falar que 80% das usinas não estão preparadas para raios, apesar do Brasil ser o maior lugar com mais raios. Quanta coisa já queimou por causa de raio na central, porque o silo chama, né? Chama, E aí pega nele. E aí, cara, por uma carga né? convencional dessa antiga e com o TopGo, qual a diferença de tempo? Cara, a gente consegue economizar tranquilamente 40% do tempo, sabe? Nossa. Isso padrões normais. E a questão muda muito, né? Esse tempo de 40%, às vezes chega a 60%, né? Porque depende do quanto longe é as suas baias e de quanto bom é o seu operador, né? Inclusive, teve um dia que eu fui numa usina visitar, o cara falou, cara, eu faço a carga sem TopGo em 8 minutos. Foi, caraca, velho, você colocou uma máquina Porsche aí pro cara carregar, o cara é muito bom, cara, porque é muito difícil. Difícil. Mas depois eu fui cronometrar, dá uns 12. Aí... eu ia falar, 12 minutos, o cara já O cara já tem que ser muito bom, cara. Mas então, em usinas que o operador não é tão bom, né? Que ele é meio detalhista ali demais. Ou que as baias são muito longe, chega a 60% de ganho de tempo, né? Todo o tempo que o operador tá indo buscar material, tá indo transferindo pro caminhão. Ô, Vitor, só para eu entender, por exemplo, a esteira, a gente tem esteira que joga para dentro do caminhão. Essa esteira fica constantemente ligada, ela passa na balança, pesa, libera e vai jogando. Dá uma explicação aí, mais ou menos como funciona. Legal. No melhor dos casos, a esteira fica sempre ligada, né? No melhor dos casos, eu digo porque tem lugares que a comporta não veda. Você manda fechar a comporta, mas fica correndo material ali no meio. Isso é uma questão ruim para o processo, né? Um perigo de processo, porque pode dar falha de leitura e tudo mais, então pode dar um erro de dosagem. Então, em lugares que a comporta não fecha direito, a gente também para a esteira, né? Para não ficar correndo material por ali. Mas no modo de operação bonito, né? Que é uma central com a manutenção legal, só fecha a comporta e a esteira continua rodando o tempo todo durante o carregamento, né? No caso, fecha a comporta quando a carregadeira está colocando material na balança e quando ela está buscando mais material, está transferindo. E você tem um sensor para detectar a hora que a pá carregadeira está chegando próximo para despejar o material? Exatamente. Tem um sensor e, claro que o sensor nunca é suficiente, né? Então tem vários algoritmos que trabalham junto com o sensor para prevenir falhas, para detectar se está passando material ali no meio, para imediatamente o sistema em caso de detecção de falha de sensor ou de falha de comporta, né?
Vocês já devem ter lidado também com uma pedra que enrosca lá no meio da Nossa, comporta, né? Sim, E no cimento também, às vezes, acontece vários problemas de vedação, e esse problema é economicamente muito problemático, né? Porque você, Pedra, né? teoricamente, você fechou, só que continua caindo cimento, né? Então você perde controle de estoque, dinheiro, tudo, né? E às vezes você perde a carga, né? Porque Perde uma a carga carga. com muito cimento é tão ruim quanto uma carga com pouco cimento, Exatamente. né? Vitor, você tem ideia, algum estudo de diminuição do desvio padrão de uma central, colocando o seu sistema novo agora? Cara, isso é muito relativo, assim. É muito difícil, porque a gente depende totalmente da manutenção da usina, né? Então, claro, chega a diminuir 2 pontos ali no desvio padrão, mas é muito relativo. Tem usinas que a manutenção não é tão legal, sabe? Então, o pessoal ainda opera muito manualmente, tem que operar operação híbrida que a gente chama, né? Quando ele tem problema mecânico, ele tem que colocar no manual e resolver o problema, né? Às vezes uma bomba de aditivo não tá legal, uma comporta não tá trabalhando como deveria. Então o pessoal acaba utilizando a operação híbrida. Carrega tudo com o tablet lá, faz o top go, depois joga o aditivo manual, né? Então não tem um número para te dar preciso hoje, aí, Marcelo, Tá. sobre A É, realidade é padrão. que o cara, a hora que ele vai fazer automação, ele tem que fazer uma revisão na central dele e acertar todas essas partes de válvulas, cara. pistões aí, porque senão não adianta nada, né? É importante. Entendeu? Né? Para que funcione corretamente o processo. Né? E Cara, uma tem uns dica pro mitos, né? pessoal aí, né, Victor? Tem muito pouco profissional nessa área, né? Pouquíssimo, Tanto cara, de implantação, automação de central, quanto de manutenção, parte de manutenção de balança, né, célula de carga. Aferição Pouquíssimos Aferição, profissionais, é uma área que, assim, crucial. por ter poucos profissionais, paga bem. Então fica uma dica aí para quem tá procurando um bom emprego aí, um lugar que E é você possa ser crucial bem pro mercado. remunerado, né? Crucial pro E mercado. cada vez está crescendo Social. mais, né? Isso aí, porque o mercado, a cultura do mercado com a internet também está aumentando, né, cara? Então vem com toda essa tecnologia e o pessoal está se preocupando mais com isso hoje do Muito que mais era concreto antigamente, dosado em né? central do que rodado na obra, né? Então, assim, fica a dica aí pra galera aí, né, Victor? É um mercado, pô, Você tá sempre tem muita precisando aí, necessidade, do jeito que cara. você tá crescendo, você É. deve estar sempre Não, precisando e, também pô, hoje em dia, né, tem até o Polaco lá, um abraço pro Polaco se estiver Polacão, ouvindo. Olá, um parceiro. abraço aí, meu amigo. Atende paranaenses. vocês, né, cara? Pô, Eleandro. Eleandro. Helena, Leandro Felema. O polaco às vezes vai aí para outros estados atender, cara, tem um estado inteiro que o concreteiro nem conhece alguém que cuide do pneumático, sabe? Exato. Aí o cara desloca 3.000 quilômetros para ir lá fazer um ajuste de válvula pneumática, né? Então, pô, o mercado é muito muito defasado, né? Desses profissionais, precisa muito mesmo. Existe uma alta demanda E a por alta esses demanda. caras, né? Sim. E geralmente esses caras estão em centros urbanos muito grandes, né? Tipo, aqui em São Paulo tem muito, interior de São Paulo, que tem muita indústria, também tem bastante. Litoral de Santa Catarina já é um pouco mais fraco, mais perto de Joinville tem muito, né? Só que concreteiro é um negócio pulverizado, cara. Você precisa de concreteira a cada lugar que tem mais de 50 mil pessoas, você precisa de uma concreteira. Sim. Então, você não vai, né, necessariamente ter esse profissional não tão tem. perto Tão ali. Às próximo, vezes a gente tem né? que deslocar E mesmo. especializado, né? Que é o polaco, ele vai, faz o serviço e você não se preocupa mais com aquilo. Que né, um serviço de qualidade. Mas é muito especializado. Muito Mas especializado, existem cursos, galera. Existem várias coisas para vocês, né, ficarem aptos a fazer esse tipo de serviço. Muita necessidade, cara, principalmente nos interiores. E Vitor, assim, eu enxergo a automação assim fantástica para o desenvolvimento da concreteira e até na parte econômica, porque qualquer automação que a gente faça, a gente tenta ser a maior precisão possível na dosagem, né? É isso que acontece, né? E para a gente que calcula os traços, isso é levado em conta na hora de eu calcular um traço de concreto. Então, por exemplo, o desvio padrão, se você consegue melhorar a precisão da dosagem, a gente diminui o desvio padrão. Diminuindo o desvio padrão, resulta o quê? Economia de cimento. Então, para eu conseguir fazer o mesmo FCK, eu consigo usar menos cimento se o meu padrão estiver baixo. Então, se eu não tiver precisão nessa dosagem, eu tenho que aumentar o cimento. Então, além de você ganhar tempo, você ganha economia nos traços de concreto também, você ter uma boa automação. Você já tem também versão para misturadores, que são as concretas. Só para vocês entenderem, a central com misturador, ela é maior que a P5 ainda e ela tem um pré-misturador antes de ir no caminhão. É isso mesmo, Marcelo?
É desse jeito, de misturador? Isso, mas o misturador aí no Brasil só é utilizado em pré-moldado, né? Mas Pré-moldado. você consegue já, Sim. na indústria de pré-moldado, colocar a Cartrack? A gente já tem clientes de pré-moldados. Olha que show, cara. Cara, é bem legal, né? Inclusive é um mercado muito diferente e a gente demorou um tempo para É. se adequar, né? Porque no concreto, apesar de você usar um misturador, para nós o misturador na concreteira é só um negócio a mais lá que você vai ligar e desligar, né? Não é nada. Inclusive, ele tem poucos sensores, meio que liga, desliga e abre a comporta, né? Não tem nada demais. Nos pré-moldados já é um pouquinho diferente, né? Porque ao mesmo tempo que tá misturando uma batelada, você já tá mandando a próxima, e a próxima já tá subindo, então você tem 2 processos simultâneos acontecendo. A gente demorou um pouquinho para se adaptar a isso, mas hoje já funciona legal, né? E as quantidades também é muito diferente, né? Porque no concreto a gente tá falando 5 mil quilos do material, né? Aí, pô, norma, 3%, né? Dá pra errar 150 quilos. No pré-moldado você tá carregando 120 quilos. Daí é uma comporta que cai 700 quilos por segundo e você tem que colocar 120 lá dentro. Cara, É o não é piscar tão de olho, simples. né? Não é tão fácil quanto parece, né? Pra ficar preciso assim é bem mais difícil, assim. Tem que ter alguns algoritmos diferentes e tudo mais. Então a gente demorou um pouquinho pra fazer, mas hoje tá funcionando legal. Já temos, acho que, 3 clientes de pré-moldados hoje. E tá expandindo bem, cara. A gente começou isso porque na Concrete Show, na última, teve bastante demanda, a gente pedindo se dava pra fazer, né? Então a gente correu atrás aí e entregou. Sensacional. Sensacional, cara. Mas o misturador, cara, hoje pro Brasil é um problema o misturador por causa da questão de imposto, né? Mas o concreto é muito melhor para misturar. Gera o ICMS, né? O IPI também, industrializado. O produto acabado, né? Hoje a concreteira no Brasil não coloca misturador por causa Só para disso. vocês entenderem, galera, o concreto usinado ele é uma prestação de serviço. Então você vende a mistura, você mistura e leva pro cara, um serviço de delivery, né? Isso. Entendeu? Agora, o pré-moldado não, você vende a peça pronta. Por isso que tem muito mais valor agregado ali, né? Pra comprar. E assim, né? Também tem mais imposto, também tem tudo mais ali, né? Que no caso do concreto usinado, né, Marcelão? A peça vai ficar pronta lá na obra. Então, assim, você só entrega o material. Hoje ainda no mercado tradicional cabe ao cliente receber esse concreto de forma correta, fazer o adensamento, aplicar, fazer a cura. No pré-moldado, não, você já vende a peça pronta, então você quer que aquela peça já chegue, né, nas especificações... Testada, inclusive, armada, né, já com armação. E se a gente pensar, assim, tecnicamente, essa visão está errada, porque se você utilizar um misturador, você está pegando o material, está misturando, vai entregar esse material lá, e o material vai ficar pronto na obra. Então, se você utilizar o misturador ou não, tanto faz, tá pegando, misturando o material, entregando, e da onde vai ficar pronto o material? Na obra. Então, prestação de serviço, continua sendo prestação de serviço. Só que o governo entende que não, entende que se você usar o misturador, você está produzindo, só que o produto não está pronto depois de passar no misturador. Então, é um só erro, no Brasil né? que tem essas coisas, né, cara? Você vê lá... Taxação de chocolate é diferente de taxação de biscoito. Agora tudo virou biscoito. Né? Isso aí. Não tem chocolate mais no Brasil. É sabor chocolate. E vende por biscoito, né, cara? E com isso, na verdade, a gente abre mão de uma tecnologia melhor para o concreto, uma economia melhor de cimento, uma diminuição de emissão de CO2 melhor. Por quê? Por causa do imposto. Então, e melhor para a concreteira também, porque o concreto já misturado vai desgastar menos o balão. Né? Você vai usar menos do caminhão, vai gastar menos diesel. Tudo é vantagem. Mas inclusive, hoje você acaba tendo uma operação muito dependente de pessoas dentro da usina de concreto, justamente pelo fato da mistura não ser legal, de ser um processo muito sujo, né? Se você vê em outros países, né, você pode confirmar isso, você tem menos pessoas dentro da usina, até porque é um ambiente, né, sujo mesmo, realmente. E o fato de ter um misturador dentro da usina, você consegue controlar o processo muito melhor. Você consegue controlar a umidade dentro do misturador em vez de controlar das areias, né? Você consegue ter uma finalização de processo bem certa. Você sabe exatamente o jeito que o concreto caiu no caminhão, né? Então você não depende do motorista chegar lá no final, colocar água ou não colocar, né? Às vezes tem um aditivo... Você já dosa o slump, né, antes de pôr. Já sai dosado, né? Então... Tem até medidor, esses misturadores que eu conheci aqui no Canadá, tem um sensor que mede na verdade, ele mede o torque do misturador, e aí você sabe qual é a viscosidade do concreto, que é uma medida 10 vezes melhor do que o slump do concreto.
Então você parametriza, é como se fosse um reômetro, né? É um reômetro gigante, né? Que você mede a viscosidade do concreto. Comparativamente o que já acontece hoje, né? Só que o seu operador fica olhando no manômetro lá, né? Tá 12 aqui, mais ou menos, né? Ele fica vendo a viscosidade, né? Faz uma regra ali lógica, né? De entre o 2 e o 3 vai dar 8. Então aí... isso aí. Média ponderada. Querendo ou não, é mais ou menos 2, né? Então você pode errar muito. Pode errar bastante. É por isso que quando vai calcular estrutura de concreto, o engenheiro tem que usar um fator de segurança grande, né? Comparado à estrutura metálica, é absurdo, né? Sim, é isso que 3 vezes o mais. Marcelo estava citando, né? Com a automação, bem no final o objetivo de toda a concreteira é diminuir o cimento, né? Reduzir custo e entregar um produto de qualidade. A automação vai te ajudar a isso, né? Então, dosagens corretas e precisas e com relatório, né? E a questão de diminuir o desvio padrão é essencial. Às vezes, eu quero diminuir 20 quilos no cimento, mas o seu operador não tem precisão de 20 quilos no dedo, né? Aí ele coloca uma carga 20 a mais, na outra 20 a menos, né? Então, aí você não consegue reduzir aqueles 20 quilos. A gente fez uma base para uma chaminé bem grande lá na minha cidade e a gente usou o sistema Top and Go e foi, cara, né? Totalmente validado, foi sensacional, aumentou muito a velocidade de carregamento, de produção. Legal, cara. A gente tava com 2 pontos de carga, então, parabéns, porque o sistema funciona muito bem. E a gente fez lá e já começou a replicar em todas as outras aí, né, Juan? A gente tá com 3, agora estamos colocando mais 2, né? E a ideia até final de 2024 a gente tá com todas as centrais aí com o CarTrack, né? E uma parceria aí pra vida, né? A gente também demais, com o Júlio cara. aí, com o Portal do Concreto, a gente também tem interesses aí. Não, é que eu acho legal, cara, assim, é que a ideia foi muito disruptiva, né? Então, assim, quem olha fala, pô, mas como que... Sempre a ideia, depois que alguém cria, parece que você olha e fala, como que não pensou nisso, né? Tão simples de resolver, né? Mas, cara, era só soltar tudo, cara. Mas não é tanto não é tão simples, né? Que já há 5 anos atrás eu inventei isso. Há 5 anos atrás, os concorrentes já começaram a bater no ouvido dos meus parceiros, inclusive, como é que faz? Como é que faz? E ainda não fizeram, né? Então... Exato. Tem a patente, né? Que eu sempre falo, né? Negócio. Como você patenteou essa ideia? Você se protegeu de alguma maneira? Cara, a patente de ideia é meio complicado, né? Porque, beleza, eu fiz ali, usei o sensor e fiz a lógica. Beleza, até isso eu poderia patentear como uma ideia industrial. Mas o cara foi lá, trocou o sensor de lado e daí a ideia já é outra. Então esse negócio de patente na indústria, cara, é o caminho, sabe? Todo mundo vai ter que chegar lá e vambora, né? Tem concorrente, tem minha ideia é fazer melhor. O importante é que a sua ideia melhore o mercado, né? E sei lá, cara, todo mundo cada vez mais use, né? Eu também penso dessa É sempre assim, quem chega primeiro, cara, parabéns. E é sempre assim, quem chega primeiro, bebe água limpa, aí o outro vai chegar também, aí você tem que estar um passo na frente daquele para lançar outra coisa. Né? A gente tá sempre lançando coisa nova, cara, esse é o nosso conceito também. Inclusive agora em dezembro a gente liberou, até acho que passei o login. Eu chamei você para passar o login, mas a gente não conversou ainda. Mas agora você tem a gestão de todas as suas usinas na mesma tela em tempo real. Então você consegue ver qual caminhão está carregando, para onde ele vai entregar, quantos metros cúbicos. Tem um botão lá que você clica e vê aquela carga em tempo real com a tela do balanceiro, né? Então... Que massa. Sensacional. Então, sei que está saindo uma carga em Itapeva no caminhão tal para o endereço tal. Tá carregando, você consegue clicar e ver a carga em tempo real. Assim que essa carga termina, você já tem o relatório de carga em tempo real também. E esse link agora é compartilhável. Então você consegue não imprimir, né? Essa é uma das nossas ideias principais aí da vida, sustentabilidade. Assim, cara, não precisa imprimir, né? É um negócio que o cara vai ler e jogar fora. Manda o link, né? Agora a gente tem os links públicos, você consegue compartilhar o link no WhatsApp. O seu cliente já abre ali, se você quiser compartilhar, né? Obviamente, já acessa o ticket de pesagem, que horas saiu o caminhão, que horas, se as quantidades estavam certas, né? Bem como operações manuais. Agora a gente tem registro total aí de operações manuais. Passou para o manual, carregou 50 quilos na balança de agregado. Isso ali já cria um ticket ali, você tem que justificar por que você fez isso, qual material foi. Quer dar baixa de estoque nisso? Quer associar algum carregamento, né? Às vezes tem redosagem. O cara foi lá, terminou a carga, mas ficou seco. Aí ele foi lá e colocou 200 quilos a mais de água no manual.
Então ele já consegue vincular aqueles 200 quilos a um carregamento, né? Entendi. Então essas novidades Essa questão aí que você tá falando é muito importante, porque assim, o vilão da automação, pelo menos na minha visão, sempre foi a questão de você poder colocar no manual. Né? Então, assim, uma vez eu lembro que eu fui visitar uma central, não vou falar o nome, é claro. Aí cheguei lá, não, aqui é automatizado e tal. Eu olhei, né, falei, cara, mas tá desligado ali. Não, é que tá no manual. Eu falei, porra, o que adianta, né, se tem uma central automatizada se você fica trabalhando no manual? E muitas vezes é para camuflar falhas ou desvios. Ou desviar mesmo de propósito. Ou desviar de propósito, acumular material para carregar fazer uma carguinha, ganhar um dinheirinho da cervejinha, né? Então, isso é muito bom, cara, porque acaba com essa possibilidade do cara enganar a automação. Né? Porque por mais que ele ache que esteja enganando, e é bom nem contar isso, né, pro cara que tá trabalhando ali, porque se o cara for desonesto, você vai descobrir, né? Então, isso acho que uma das maiores sacadas junto com o Top Go aí, que o Top Go é tão top, cara, que ele torna uma central Togô em termos de velocidade, dinâmica, muito compatível com uma P4, cara, entendeu? Então, hoje o cara que quer montar uma P4 numa cidade que tem um volume aí de 3, 4 mil cúbicos, cara, não tem sentido mais com um sistema desse aí. Não tem sentido, porque, só pra vocês entenderem, galera, a P4, ela é 3, 4 vezes o tamanho de uma Togô. Consome mais de 2 vezes a energia que uma Togô consome. Custa o dobro, tranquilamente o dobro. O dobro para implantação, né? Ela é mais pesada, então a fundação, a implantação dela é bem mais cara. Pneumático, você vai ter que cuidar de 8 válvulas em vez de uma. Né? Então, e antes o que justificava esses caras de 3 mil cúbicos, 2 mil cúbicos, colocar P4 era o controle. Ah, não, porque a P4 eu consigo automatizar, não é porque a P4 eu consigo controlar. E agora com o sistema seu, cara, o Togô a gente pode falar aí com conhecedor de causa que a gente usa, fica perfeito, cara. Você não tem, porque você registra tudo. Então, assim, é o que você falou, não tem essa de mudar e daí colocar mais areia para compensar a pedra. Não, tá tudo registrado ali. Se você tiver algum problema na carga... E ainda que faça, tá registrado. Tá registrado, cara. Você vai lá atrás, você vai ver, porque, putz, todo mundo é humano, né, gente? Depende de um cara com uma máquina lá, com uma pá carregadeira, jogando material, pesando material. Você vai falar que esse cara não vai errar nunca. Então, assim, cara, uma pergunta... claro que balança d'água é muito melhor, né, do que hidrômetro, mas com o hidrômetro é possível também fazer a automação da CarTrack tranquilamente, só para a galera que não tem balança. Não, tranquilamente, né? O hidrômetro está em boa parte das usinas hoje. A única desvantagem dele é tempo mesmo, né? Você tem uma balança de água que ela tá com um tubo de 5 polegadas lá, ela vai esvaziar a água inteira para o caminhão em 20, 30 segundos. Mas e o aditivo tem que ter a balança também, ou com aqueles tubos de envio que também dá certo? Não, aqueles tubos, infelizmente, a gente ainda não consegue. Isso aí tá saindo de linha, né, cara? Porque, né... Porque não dá pra automatizar, né? Mas se a gente conseguir inventar uma câmera que fica olhando lá, acho que dava certo. Cara, porque muita gente usa isso hoje e é um processo funcional para quem não tem a balança e quer trabalhar manualmente, é funcional, né? Você tá vendo o volume ali. Hoje você deve viajar muito, né? Como que é a sua rotina aí? Conta pra galera. Cara, eu passei os últimos 3 anos nômade, né? Desde o começo da pandemia ali. Antes eu morava em Florianópolis, concluí a faculdade lá. E aí eu comecei a ficar nômade quando a CarTrack começou a crescer legal, né? E eu fiquei nômade 3 anos, mas aí esse ano eu me mudei com a minha namorada lá pra Porto Belo. E eu falei, não, preciso ficar de home office agora porque não dá mais certo, sabe? Que nem agora, a gente tava vindo pra cá de manhã e daí já tem coisas acontecendo na empresa. Precisa atender uma ligação, mandar um WhatsApp e tudo mais. Não dá mais pra ficar muito tempo no carro ou no avião, né? Então eu tô ficando mais home office agora. E o pessoal faz as viagens assim. Eu tô tentando ficar mais comercial e na área técnica. E a parte de suporte, implantação, instalações e tudo mais, tem, por exemplo, o Polaco, né? O Adriano, tem o pessoal estrategicamente aí pelo Brasil que realiza as instalações. Vitor, o mais importante é isso, né, equipe? E você consegue resolver os problemas, a maioria, tudo online das centrais? Cara, 99,99 alguns outros 9 lá no final, cara. Porque a gente detecta o problema e consegue... É tudo plug and play hoje em dia, né? Fez a primeira instalação elétrica, você consegue substituir todos os componentes de forma plug and play. Então,
pô, deu um problema em tal componente, como é tudo indústria 4.0, né? Eu consigo ler cada linha de código que está acontecendo em cada cliente em tempo real, do meu celular. Então, se alguém lá da Superbase Itapeva ligar agora, o aditivo não caiu aqui, eu consigo entrar pelo meu celular aqui, mandar um teste lá e falar, sua bomba não tá acionando, tá vendo? Então, sua bomba tá queimada, troca ela. Né? Então, dá insights assim. E em caso de problema de automação, como é tudo plug and play, né? Caiu um raio lá semana passada e queimou um controlador numa usina em Minas Gerais. Eu mandei, no mesmo dia, o controlador foi despachado, 2 dias depois estava lá, 2 dias depois mesmo, eles chamaram a gente, como é que eu faço? Tira aqui, pluga ali, tá funcionando. Por quê? Todo o código tá na nuvem, toda a lógica tá na nuvem, você não precisa reparametrizar o controlador, você não precisa ir lá e ficar 2 horas lá na planta reparametrizando. Não, a parametrização já foi feita, já funcionava legal, trocou o controlador, tá funcionando. Cara, você tava falando, a gente uma vez teve um sequestro de base de dados na nossa empresa, velho. Pois é, uns caras, uns gringos, né? Marcelão, uns gringos. Caramba! Eram russos. Pediram Bitcoin lá. Queria Bitcoin. Sequestro em Bitcoin. Eu falava, nós não negociamos com terroristas. Perdemos 3 semanas de dados. Perdemos alguns dados. Eles apagaram pagamos. os dados? Não, eles criptografaram, entraram no servidor, criptografaram os dados, que também é uma das coisas complicadas de ter servidor local. Né? E aí pediram um resgate lá, queriam 20 mil bitcoins, era uma coisa absurda na época já, né? E a gente ia perder acho que 3 semanas, só que a gente tinha registro das ordens de entrega e tal, né? Que você imprime e tal. E foi foda, cara, assim, 3 semanas é muita coisa, né, pra concreteiro, é muito dado, né? Mas a gente não quis pagar e que bom que a gente não pagou, porque eles fizeram a mesma coisa com uma empresa de Capão Bonito, a cooperativa lá na época. E eles pagaram e os caras não liberaram. Nossa, caramba! Acredita, velho? Sacanagem. Não dá pra negociar com bonito. Aconselho a não pagar, galera. Às vezes eles fizeram uma criptografia que nem eles conseguiram descriptografar. Puta, não lembro mais, né? Aí como é que era a senha? A gente mas agora já pagou, né? A gente começou a fazer daí um backup diário na nuvem. Né? Contratamos uma empresa lá de Itapeva que começou a fazer esse trabalho hoje com o Topcon. A gente migrou pra nuvem tudo, então acabou esse problema aí, a Amazon tem que se preocupar lá, né? Cara, então, tomar cuidado, na verdade, porque apesar de estar na nuvem, né, você tem as mesmas fragilidades exatamente que um servidor local. Então, mesmo estando na nuvem, é só um computador na nuvem, mas se você não proteger ele, deixar muitas portas abertas, deixar senhas fáceis e tudo mais, é perigoso do mesmo jeito, cara. E acontece sequestro cara acessar o seu servidor na nuvem e fazer o mesmo. Falar que acontece até mais, porque o seu servidor local, se você tirar o cabo de internet dele, o cara não consegue fazer mais nada, né? E só uma curiosidade também, que o Vitor comentou, não sei se vocês repararam, galera, que o servidor da nuvem lá é a Amazon. Então, para quem acha que a Amazon só vende coisas na internet, é um marketplace, não, na verdade, a maior grana que a Amazon ganha é em servidor de nuvens. É isso, né? Então, só uma curiosidade aí para quem acha que a Amazon só vende as coisas, não. Como tem soluções Google, fenomenais tem algumas, aí de Big Data. Tem algumas grandes empresas, né, que tem aí, fazem esse sistema de nuvem aí. As principais da AWS, o Google e a Microsoft, né, são as gigantes. Mas, cara, hoje tem várias empresas brasileiras que implementam servidor, implementam nuvem também, né, que nada mais é do que um computador no lugar dele com internet. Mas a questão de cibersegurança é muito importante, cara, e delicada, né? A integração de sistemas. Então, por exemplo, a Topcon tá mandando informação para a CarTrack ali o tempo inteiro. Se nessa informação a Topcon deixa fragilizar uma senha da automação lá do lado deles, o pessoal pode conseguir acessar a automação do nosso lado, né? Então, tem mecanismos aí para ir cuidando disso, tokens que expiram, senhas que têm que ser trocadas, né? Tem muito... Cara, eu tava pensando nisso outro dia. O Samuel, ele tem os dados de... Cara, quantas centrais de concreto? O Samuel da Topcon, né? E aí, Samuel, beleza? Abraço. Mas você pensa, né? A confidencialidade que ele tem que ter com essa base de dados da galera é muito grande, né, cara? Então, é uma coisa muito, muito complexa. E somente agora que eles estão migrando um caminhão pra nuvem, né? Exatamente. Antes era descentralizado, né? Quando você centraliza o software, você tem que ter mais cuidado ainda, porque começa a brilhar o olho dos hackers, né? Claro. Enquanto você tá tudo descentralizado, beleza, conseguiram hackear a Superbase, da hora, mas não, ficou lá, né?
Quando vai para a nuvem, se eles conseguirem pegar cara, é perigoso. Vitor, qual que é o tamanho de uma central de concreto que viabiliza a instalação da automação? Qualquer tamanho, cara. Qualquer tamanho. Qualquer A gente já tamanho. fez em usinas que uma togozinha lá com 2 caminhões produz 800 metros cúbicos por mês. Mas o cara quer ter controle, é um concreto de alta responsabilidade, ele vende para barragem, para obras muito importantes assim, já compensa. Na E realidade, isso tem hoje... custo diferenciado? Por exemplo, uma central pequena, como que é cobrada essa automação? Só para o pessoal ter uma noção. Cara, hoje a gente tem um processo que a gente chama de locação de automação, né? Também foi um processo que a gente pensou assim, como a gente vai conseguir oferecer o serviço pelo menor preço, né? Isso a gente sempre tenta trabalhar com uma solução que dá para vender, né? Vendável. Tem concorrentes hoje que vendem automação aí por 80 mil reais. Cara, querendo ou não, é um desembolso grande, né? Apesar da concreteira faturar um valor legal, o custo é muito alto também, né? Nem todo mês sobra 80 conto ali pra você colocar no... inclusive, você vai ter que, às vezes, parcelar isso aí um monte de vezes lá pra frente, né? Então, esse foi outro negócio nosso. Cara, nossa taxa de implantação hoje é uma das menores do mercado e a gente tem uma mensalidade, tá? Então, a gente meio que, no setup inicial, a gente cobra um setup inicial da automação. Isso vai variar, né? Então, às vezes, uma P4 é simples de implantar, né? Pô, as regras lógicas são muito simples, a gente vai ali, jogou e funcionou. Às vezes o cara tem 8 aditivos, daí vai dar mais trabalho, a gente cobra mais na taxa de setup. E a parte de locação da automação varia conforme os nossos planos, né? Então tem os planos mais baratos que giram na faixa de R$750, que vai incluir tudo isso que eu falei aí, nuvem, relatório na nuvem, suporte. Legal. Nosso suporte é por WhatsApp, chamou, cai direto com o engenheiro, pode mandar áudio, foto lá, vídeo, tudo mais. Suporte e replicação na nuvem, tudo mais, backups, né? Essas coisas que estão no plano básico. Os planos mais avançados vão ter BI. Então, Vitor, eu quero um relatório de quantos metros cúbicos essa betoneira aqui carregou com esse motorista X. Então, relatórios de BI, a gente tem um plano um pouco maior. Que, quero uma planilha de Excel que exporte, enfim, o cara inventa lá, a gente faz. E o plano master lá, que a gente já deixa o suporte 24 horas. E a questão dos controladores, a gente já deixa um lá de redundância, né? Então, caiu um raio, joguei água aqui no painel, queimou tudo. São usinas que não podem ter nenhuma carga manual em hipótese alguma. 100% das cargas tem que ter relatório de carga. São concretos de muito mais responsabilidade também. Então o cara consegue, Victor, ter com a sua automação e um outro software só para controle financeiro, tocar uma central, né? Consegue, basicamente. Porque consegue. toda a parte de produção você consegue entregar para o cara com relatórios, com tudo. Estoque, né? Cadastro de fornecedores. Essas partes ali a gente, no nosso sistema já inclui, né? Tem gente que toca a empresa com uma planilha Excel e a nossa automação. Porque daí o estoque ficou legal, né? Tá bem certinho ali. E assim, Vitor, você começou como startup, a empresa, né? Aí teve um aporte. Conceito de startup, é isso. E você pensa em fazer mais rodadas de investimento, né, na Cartrack ou não? Cara, por enquanto a gente tá bootstrapping ainda, né? Então estamos ali reinvestindo o capital que a empresa recebe, né? Criando soluções novas. Não dispensamos ali um aporte pensando em ideias diferentes, né? Na automação, eu creio que a gente já tem um caminho ali. Com o capital que está sendo reinvestido na empresa, a gente consegue avançar muito ainda. Agora a gente vai fazer um spin-off aqui. Tem alguns spin-offs que já estão aí, né? Vocês estão cientes de alguns também. Sim. Então, esses spin-offs a gente aceitaria aportes, mas meio que é um paralelo à Cartrack, né? Outra empresa e tudo mais. Então, legal, Vitor. É outro projeto. A ideia da Cartrack é fornecer automação de muita qualidade aí. A gente gosta de ser específico para concreteira, que a gente sabe fazer é automação para concreteira. Sim. E acho que tem muito mercado. Eu queria só agradecer e dizer que eu sou seu fã, assim, um fã da Cartrack. Acho que é muito disruptiva a ideia dela e trouxe muita inovação e trazendo para o digital sempre, cada vez mais para o digital, para as coisas automáticas com inteligência artificial. Então, meus parabéns, cara. Obrigado. Você tem aí uma longa estrada, uma longa jornada aí. E a gente quer aí colher os frutos aí da sua inteligência, aí. Beleza, meu amigo? Queria agradecer também, Vitor. Já tá acabando nosso tempo aqui, o tempo voa. Piscou, acabou, né? E, cara, parabenizar você, né? Obrigado. Seu pai, né? Sua família, com certeza. Não é à toa que você tá chegando onde você tá chegando, né? Com a sua mentalidade aí disruptiva.
E, cara, sensacional, né? Menino ainda, né? 28 anos aí, tá novo demais. Tem que pedir benção aqui, o Marcelo tá com idade pra ser seu avô já. Você acha Que é isso? Você acha que você não é muito novo, nem mas quando você tanto. tiver com a minha idade, com 39, ou com a idade do Marcelo, você vai falar, pô, com 28 eu era novo pra cacete. Você vou olhar lá no YouTube daqui uns 10 anos e falar, caraca, Fala, né? porra, né? Eu tava agradecer magrinho. muito. A diferença, sabe qual que é, Vitor? Quando a gente olha no passado, é o peso. Nossa, eu tava magrinho nessa época. Marcelão, quer fazer mais alguma pergunta pro Vitor? Não, Pra encerrar? quero agradecer, viu, Vitor? Aí foi um prazer em conhecer a primeira coisa. O papo nosso foi muito bom. Vou marcar outra, viu? Porque tem muita coisa para te falar ainda. Marcar um E churrasco. parabéns aí, viu, pelo desenvolvimento da empresa, pelo empreendedorismo. E você vai longe, viu? Parabéns. Obrigado, Pode cara. contar com a gente Obrigado. o que precisar aí. É isso aí, Vitor. Então, cara, galera, vocês querem novidades, vocês querem pensamento disruptivo, vocês querem dicas, cola com a gente aqui, Podcreto, Superbase, Cartrek. A gente sempre vai estar trazendo esse tipo de ideia. Isso tá dentro do espírito da Superbase. Lá atrás, quando meu pai fundou a empresa, sempre buscou entregar para os clientes o que a gente tinha de mais novo. Então, parte de bomba. Quando começou lá atrás, meu pai pegava a bomba estacionária, colocava em cima do caminhão, começou a fazer autobomba. Sempre com ideias inovadoras. Então, a gente está sempre buscando isso, né? A gente está com a Topcon hoje, com toda a parte de rastreamento dos caminhões. Então, dentro da Superbase, a gente sempre vai trazer isso, cara. O que tem de melhor de tecnologia no mercado para os nossos clientes aí. Então, cara, agradecer muito você pela sua presença e fica aí disponível o microfone para você se despedir da galera, passar suas redes sociais, seus contatos aí. Fechou. Tá bom? Bom, primeiramente, gratidão enorme aí pelas palavras e pelo respeito aí também. É uma satisfação também ser fornecedor da Superbase, né? Empresa crescendo legal aí e há muito tempo no mercado. Isso traz confiança, até pro nome da Cartrack também, carregar o peso de ser fornecedor de vocês, né? Isso me deixa contente também. Agradecer pela oportunidade de mostrar um pouco mais sobre automação e tudo mais. Se tiverem mais dúvidas, podem me chamar lá no cartrack.app, nosso Instagram, né? @cartrack.app. E lá vocês vão ter... a gente aqui é bem enxuto e eu faço questão de atender, eu mesmo atendo, né? Então, se você entrar lá, clicar no link da bio e achar o número de telefone lá, você vai falar comigo direto, né? Pode chamar lá. Se tem dúvida sobre concreteira, sobre central de concreto, quer automatizar a sua usina, tem qualquer dúvida sobre Top Go, sobre como que funciona um carregamento, chama lá que a gente conversa, trocar uma ideia. né? E agora dá para internacionalizar com o Marcelo aí, ó. Aí faremos a Canadian Cartrack. Vamos trazer para cá. Cara, com certeza, isso aí com certeza. é uma visão muito interessante aí, muito... Meu amigo, valeu mesmo, cara. Obrigadão. Um abraço aí, tamo junto. Assim? Tamo junto aí. Aí, beleza. Ô, Marcelo. Valeu, Marcelo. Obrigado aí. Então, eu aperto de mão aí. Obrigadão, gente. Valeu. Valeu, galera. Tamo junto aí, amigo. Valeu. Podcreto!